Irmãos e irmãs, solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo em companhia da Virgem Maria. Que alegria! É a igreja que agora se abre sob a força iluminada pelo Espírito Santo para ir pelo mundo inteiro anunciar as maravilhas de Deus. Hoje, 19 de maio de 2024, estamos com o evangelista João, no capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. A solenidade de Pentecostes encerra o ciclo pascal, que começou lá na quarta-feira de cinzas. Termina hoje este ciclo litúrgico pascal, que tem como centro, é claro, a Páscoa, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. O que acontece no Pentecostes? O envio do Espírito Santo prometido. Espírito que animou Jesus, o conduziu no seu testemunho do Pai, nas suas obras, e animará e conduzirá a comunidade no seu testemunho, como hoje nos lembra a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Começa, portanto, o tempo da igreja, da pregação, do testemunho, da coragem, da alegria, do enfrentamento. Diferentemente de Lucas, João situa o Pentecostes, como vimos, no dia da ressurreição. Que dia? Domingo, dia pascal, dia que não conhece fim, dia que não conhece ocaso, dia da vitória sobre a morte. O Evangelho relata que, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja com vocês. O contexto em que se encontra a comunidade reunida, domingo à tarde, é o contexto da Eucaristia. E, meus irmãos e minhas irmãs, nós já sabemos, mas é sempre bom lembrar, desde o começo, desde muito cedo, a comunidade cristã começou a se reunir para celebrar, quer dizer, para tornar célebre tão grande acontecimento libertador, a Páscoa, no domingo à tarde. É na Eucaristia, até hoje, que nós fazemos esta memória, aguardando o Senhor, esperando a sua volta gloriosa. As portas fechadas revelam o aspecto negativo. Qual é o aspecto negativo? O medo das autoridades dos judeus. E também o aspecto positivo, que é a presença do ressuscitado. E a presença do ressuscitado não tem barreiras, para ele nada é obstáculo. Ele não está mais sujeito às condições do tempo e do espaço. Seu estado é novo e não pode ser avaliado a partir das categorias humanas. Ele saúda a comunidade com a paz. A paz, nós sabemos, é a plenitude dos bens, dos dons messiânicos. É a mesma saudação de sua despedida.
qual foi? Lá em João 14, 27. Eu deixo para vocês a paz, eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Saudação de quem não ficou preso à morte. Suas cicatrizes o identificam. Ele é aquele que foi crucificado, não é outro. Reação da comunidade: alegria por ver o Senhor, sentir e desfrutar sua presença. Como seria bom se assim fosse em todas as comunidades. E eu pergunto, participar da Eucaristia é para nós um dever? É uma obrigação? Ou é um prazer? É uma alegria? Eu envio vocês como o Pai me enviou. Vocês agora vão continuar a minha presença. Vocês continuarão fazendo aquilo que eu fiz. Envio acompanhado do Espírito. Recebam o Espírito Santo, o sopro do Espírito que caracteriza a nova criação, uma vez que a primeira fracassou, falhou. E é assim que nasce a nova e definitiva comunidade, a comunidade do Messias, comunidade do ressuscitado, comunidade testemunha das maravilhas de Deus. Reconciliação. A nova comunidade, na força do Espírito Santo, é chamada a fazer o quê? Enquanto caminha por este mundo? Acolher, promover a reconciliação, perdoar, aproximar, não dividir. Olha que beleza! Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Perdoar sempre, pede o Papa Francisco. Crentes e não crentes, poucos crentes, maus crentes, neste ou naquele modo de crer, peregrinamos pela vida fora. Na festa cristã, que é Pentecostes, na festa do Espírito Santo, Jesus diz a todos nós o que um dia disse aos seus discípulos, soprando sobre eles: recebei o Espírito Santo. É sobre nós, é sobre a nossa comunidade reunida que se renova hoje este sopro de Jesus, o sopro do Espírito. Esse Espírito sustenta nossas pobres, frágeis vidas e nos anima na fé, para poder fazer de toda a nossa vida, de toda a nossa existência, unida a Ele, testemunho do seu amor que permanece, que não passa. Vivamos com alegria esta solenidade. Vivamos cada dia motivadas sob o impulso do Espírito Santo que renova todas as coisas. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.